Ele é um garoto que ganha uma meia-irmã loira de presente aos 18 anos. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começou uma manhã quando o pai de Yu Yuta, Taichi, informou que estava se casando novamente com uma trabalhadora de bar chamada Akiko, que cuidou dele enquanto ele estava bêbado. Yu Yuta pensou que era um golpe, mas Taichi garantiu a ele que ela era legítima e disse que ele teria a chance de ver isso quando se encontrassem mais tarde naquele dia. Yu Yuta não se importava desde que seu pai estivesse feliz, mas quando Taichi o surpreendeu informando que ele também ganharia uma irmãzinha, ele surtou. Naquela tarde, Yu Yuta e Taichi encontraram-se com Akiko e sua filha Saki. E após as apresentações, Taichi sussurrou para Yu Yuta que ele e Saki tinham a mesma idade. Após o encontro, Saki e Yu Yuta encontraram-se em particular, e ela lhe disse que estava aliviada porque inicialmente estava preocupada que Yu Yuta fosse um garoto intrometido esperando viver suas fantasias cultas junto com sua nova meia-irmã. Saki então adotou um tom mais sério enquanto dizia a ele que não esperava nada dele e que não queria que ele esperasse nada dela também. Ela perguntou se ele entendia o que ela estava dizendo e ele sorriu ao concordar em manter esse arranjo daqui para frente. Alguns dias depois, Akiko e Saki chegaram na casa de Yu Yuta e Akiko deu a eles muitos presentes pela hospitalidade antes de elogiar a casa. Depois, Yu Yuta mostrou o quarto de Saki e ela ficou impressionada com o tamanho. Ele pediu desculpas pelo fato de que agora ela tinha que compartilhar a casa com 2 homens. E ela disse que não era um problema antes de perguntar por que ele estava sendo tão educado com ela. Ela disse a ele que preferia ser tratada de maneira casual, já que não se via como alguém que merecia muito respeito, e Yu Yuta concordou em deixar de lado as formalidades com ela. Yu Yuta então se ofereceu para ajudar a descompactar sua bagagem e ela concordou, então eles passaram as próximas horas descompactando suas coisas, até que Yu Yuta acidentalmente tropeçou e caiu, alarmando seus pais que estavam no andar de baixo. Quando Taichi e Akiko vieram para ver como eles estavam, viram Yu Yuta perder a calma quando acidentalmente pegou um par de plot armors de Saki e todos riram dele. Um tempo depois, Yu Yuta perguntou a Saki se ela frequentava uma escola chamada Suisei, e quando ela confirmou que sim, ele revelou que frequentou a mesma escola. Ele prometeu fingir que não a conhecia na escola, e ela disse que não se importava porque para ela era a mesma coisa. No entanto, ela disse que seria melhor para eles se mantivessem as coisas dessa forma, e a conversa deles foi interrompida quando Yu Yuta recebeu uma ligação de seu colega Shiori. Quando Yu Yuta chegou ao trabalho, Shiori o incomodou com perguntas sobre Saki, e depois de dar algumas respostas, ele perguntou como ele e Saki poderiam viver como irmãos, ao que ela respondeu que ele deveria agir naturalmente. Na manhã seguinte, Yu Yuta acordou e desligou o alarme do celular, antes de passar alguns minutos pensando em como perder seu cheiro de virgem. Depois de se vestir com o uniforme da escola, ele foi para a sala onde encontrou Saki, que também estava usando o uniforme escolar enquanto preparava o café da manhã. Quando ele perguntou se ela dormiu bem, ela respondeu que sim, e agradeceu a ele pela água do banho fresca que ele lhe deu na noite anterior. No entanto, ela disse que ele não precisava fazer isso novamente naquela noite porque era um desperdício de água antes de ir para a escola. Um pouco mais tarde na escola, alguns NPCs estavam conversando sobre filmes de terror enquanto passavam pelo corredor, e Yu Yuta estava no telhado da escola olhando para Saki, que estava sentada sozinha em um banco fora do prédio, quando foi abordado por um amigo chamado Tomokazu. Tomokazu disse a ele que não era legal interferir na vida amorosa de outra pessoa, e Yu Yuta respondeu que uma gata como ela estava muito além da sua liga. No entanto, Tomokazu disse que estava completamente enganado porque namorar uma garota como Saki faria ele parecer mal. Quando Yu Yuta perguntou o que ele queria dizer com isso, Tomokazu mencionou alguns rumores desagradáveis que estavam circulando na escola sobre como Saki estava se vendendo para diferentes rapazes. Ele disse que ouviu pessoas jurarem que a viram saindo do distrito dos motéis e Yu Yuta disse que não era do feitio de Tomokazu acreditar facilmente em boatos. Tomokazu então revelou que quando um dos rapazes do time de beisebol chamou Saki para sair, ela recusou dizendo que era tão má quanto diziam os rumores e afirmou que não tinha intenção de namorar ninguém. Yu Yuta presumiu que o cara do beisebol estava apenas ficando mal-humorado pelo fato de ter sido rejeitado, mas Tomokazu disse que tinha ouvido a mesma história de caras em outros clubes também. Eventualmente, Tomokazu mudou de assunto perguntando sobre a nova irmã de Yu Yuta. E antes que Yu Yuta pudesse lhe dizer qualquer coisa, o sino tocou, então eles foram para o próximo período de aula. Durante o período de esportes, Yu Yuta encontrou Saki em particular e perguntou se ela estava faltando às aulas de esportes. Ela perguntou por que ele estava falando com ela ali, e ele respondeu que fica preocupado quando sabe que alguém está faltando às aulas. Ela brincou dizendo que ele estava tentando ser um irmão mais velho que a repreendia, então ele garantiu que não estava lá para dar-lhe sermão antes de perguntar por que ela escolheu o tênis. Saki disse que foi porque uma colega de classe dela, chamada Maya, também escolheu o tênis, mas depois afirmou que não era o único motivo dela. Quando ele perguntou se ela e Maya eram amigas, Saki disse que eram, mas também afirmou que Maya era praticamente amiga de todos na escola.
Saki então perguntou a Yuta por que ele escolheu o tênis, e ele respondeu que era porque ele não era uma pessoa muito admirável na escola. Saki o confortou dizendo que sua outra razão era tão patética quanto a dele, e então revelou que era porque ela não queria praticar esportes em equipe para poder continuar sendo a solitária definitiva. Ele perguntou se ela estava tendo dificuldades para se enturmar na aula, e quando ela perguntou se ele estava surpreso com isso, ele disse que sempre imaginou que jarros como ela seriam o centro das atenções. Saki disse que não se importava porque, como as pessoas a deixavam em paz, isso lhe dava muito mais tempo para si mesma. Quando Yuta percebeu os fones de ouvido saindo do bolso dela, ele perguntou se ela ouvia música durante seu tempo sozinha, e ela confirmou que sim. Quando Yuta chegou em casa do trabalho naquela noite, ele foi recebido por Akiko, que disse ter feito o jantar para ele. Ele pediu desculpas por fazer ela fazer todo aquele trabalho antes de ir para o seu emprego, mas ela disse que estava tudo bem, e contou a ele que o seu emprego não era tão cansativo quanto ele pensava, porque ela era, na verdade, uma bartender. Mais tarde naquela noite, Yuta estava estudando em seu quarto quando Sachi passou e perguntou como ele conseguia conciliar escola e trabalho. Ele respondeu que não era algo tão estranho, e então ela perguntou se ele conhecia algum trabalho fácil de meio período que pagasse muito bem. Ela perguntou se havia um trabalho que pagasse 10.000 ienes ou mais por 1 hora ou 2 de trabalho, e ele disse a ela que não achava que houvesse empregos normais assim. Yuta ficou chocado quando ela disse que continuaria se vendendo e contou que aprendeu em um livro que fazer esse tipo de trabalho era a melhor maneira de ganhar dinheiro. Ele então perguntou se ela seria capaz de dizer essas coisas na frente da mãe, e ela disse que a mãe provavelmente a elogiaria por ser adulta se o fizesse. Sachi então perguntou se Itachi estava igualmente satisfeito em saber que Yuta estava se vendendo, e quando Yuta perguntou por que ela assumiu que ele estava se vendendo, ela mencionou como ele lhe disse que tinha um trabalho na noite anterior. Ele pediu desculpas pelo mal-entendido à mesa de jantar, e Sachi revelou que estava se vestindo como uma baddie para poder sobreviver na sociedade. Sachi então falou sobre as diferentes maneiras como as mulheres são julgadas na sociedade, não importa como vivam, e afirmou que seu modo de se vestir era o primeiro passo em seu plano, para se destacar na escola, e se tornar excelente nas tarefas escolares. Quando ele perguntou se era exaustivo, Sachi disse que valia a pena, contanto que pudesse provar que estavam errados. No entanto, Sachi afirmou que Yuta era semelhante nesse aspecto, pois ele queria viver uma vida independente, e Yuta respondeu perguntando se ela estava conseguindo um emprego para que pudesse viver de forma independente também. Ela disse que ele estava certo, e depois pediu desculpas a ele. Depois do jantar, Yuta disse que perguntaria a seu colega de trabalho por algumas ideias sobre um emprego para ela, e depois que ela agradeceu, Sachi disse que não queria fazer ele fazer tudo por ela. Por causa disso, eles entraram em um acordo onde Sachi faria sopa de miso para ele todos os dias, em troca dele ajudá-la com a procura de emprego. Na manhã seguinte, Sachi fez o café da manhã e explicou para um Yuta chocado que ela estava fazendo isso como uma adição ao contrato da noite anterior. Várias horas depois, Yuta contou a Shiori sobre seus planos de morar sozinho após o ensino médio, e ela o aconselhou que não havia problema em depender de alguém se ele não pudesse lidar com algo sozinho. Durante o jantar naquela noite, Yuta contou a Sachi sobre o conselho de Shiori, e ela concordou que as palavras de Shiori eram verdadeiras, mas ainda expressou seu desejo de viver de forma independente. Quando ele mencionou os pais deles, ela disse que eram pessoas confiáveis e comentou que teria sido mais fácil se Yuta fosse uma pessoa terrível. No caminho para a escola no dia seguinte, Yuta viu Sachi andando na direção do caminhão Kun e correu desesperadamente para salvá-la. Mais tarde na escola, ele a assistiu jogando tênis com Maya, enquanto se lembrava de como ele a repreendeu por tentar tirar a própria vida sem motivo. No chuveiro naquela noite, Yuta lembrou-se de quando Sachi lhe disse que as mulheres enfrentam batalhas o tempo todo, e quando ele saiu do chuveiro, ficou surpreso ao ver Maya sentada ao lado de Sachi na sala de estar. No dia seguinte, Yuta estava na cama lembrando-se de como Maya conversou animadamente com ele quando o viu em casa. Quando ele foi para a sala de estar, Sachi pediu desculpas a ele, e explicou que trouxe ela lá porque Maya disse que queria vir ver sua nova casa. Ela também disse que contou a Maya sobre o fato de que eles eram irmãos, e revelou que Maya viu todas as vezes que Yuta se encontrou secretamente com ela. Yuta pediu desculpas por não ter sido cuidadoso o suficiente, e Sachi decidiu trocar números com ele. Na manhã seguinte, Yuta estava na cama e ouviu Sachi tendo uma conversa animada com Akiko enquanto elas planejavam tomar café da manhã juntas. Durante o café da manhã, Yuta notou que os omeletes enrolados estavam mais deliciosos do que o habitual. E depois que Tati confirmou que suas papilas gustativas também foram surpreendidas, Sachi revelou que o omelete enrolado tinha um caldo especial que eles chamavam de dashi branco. Akiko disse que Sachi poderia fazer isso para Yuta, já que ela sabia a receita, mas Sachi disse que não conseguia fazer a dela tão fofa quanto a de Akiko. Yuta disse que gosta de ovos fritos também, então ela decidiu fazer isso para ele mais tarde, fazendo com que ambos os pais sorrissem. Um tempo depois, Yuta estava lavando a louça e perguntou a Akiko se poderia colocar as roupas dela na lavanderia também, mas ela disse que ficaria feliz em fazer toda a lavagem sozinha. No entanto, Yuta disse que não poderia deixá-la fazer isso, e Sachi mencionou que a maioria dos tecidos femininos eram muito delicados para ele lidar antes de se oferecer para cuidar disso ela mesma.
Quando chegou a hora de ir para a escola, Yuta pegou um guarda-chuva e Sachi surpreendentemente pediu para ir com ele. No caminho, Sachi começou a falar sobre como achava que Yuta tinha interesse em se vestir como mulher, mas Yuta disse que não tinha interesse nisso. Enquanto caminhavam para a escola, Sachi pediu desculpas por seu erro anterior e eles tiveram uma conversa profunda sobre como as pessoas frequentemente agiam por reflexo. Chegaram a uma certa ponte onde Yuta disse a Sachi que ele não achava que ela fosse o tipo de pessoa que não refletia sobre o que havia feito. Sachi de repente se moveu em sua direção e sussurrou que ele a entendia bem demais. Depois da escola, Yuta foi procurar Sachi em seu quarto, mas em vez dela, ele viu suas plot armors penduradas em um secador, e Sachi o assustou quando apareceu atrás dele. Enquanto ele se afastava, informou a ela que tinha trabalho naquele dia. Mais tarde naquela noite, Yuta estava cochilando em sua mesa de estudos quando recebeu uma mensagem de Sachi perguntando se ele estava olhando para suas roupas íntimas. Quando se encontraram, Sachi mencionou como ele ficou assustado quando ela o viu olhando para seus recipientes de melões, e perguntou se ele fugiu porque pensou que ela o acusaria de querer roubá-los. Yuta disse que ela estava certa e afirmou que era um pouco injusto para ele antes de lhe entregar uma xícara de cacau. Quando ele aceitou os cacau, ela disse que agora estavam kits e afirmou que ele ser atraído pelas roupas íntimas dela foi uma reação reflexiva antes de dizer que não achava que ele fosse o tipo de pessoa que não poderia refletir sobre o que havia feito. Yuta disse que ficou aliviado ao ouvir isso, mas então ela perguntou se suas roupas íntimas eram tentadoras o suficiente para chamar sua atenção. Quando ele disse que não estava dizendo isso, ela o provocou perguntando se a ideia de roubar seus poderes de protagonista já havia passado por sua cabeça. Yuta disse que às vezes sentia a vontade, mas nunca o faria, e continuou explicando que ter um impulso e agir sobre ele são duas coisas diferentes. Ela concordou com as palavras dele e informou que já tinha tomado banho e jantado quando foi para o quarto. No dia seguinte, na escola, Yuta estava relaxando ao lado da quadra de tênis durante o treino, e Maya surpreendentemente se aproximou dele para perguntar por que Saki estava agindo de forma estranha naquele dia. Um tempo depois, Yuta mandou uma mensagem para Saki, perguntando se ela estava chateada por algo ter acontecido, mas ela respondeu horas depois que nada aconteceu. Durante o jantar naquela noite, Yuta e Saki ficaram incomumente quietos por alguns minutos, e Yuta quebrou o gelo pedindo desculpas a ela por ainda não ter encontrado um trabalho bem pago para ela. Saki disse que nunca esperava que ele encontrasse um facilmente, mas Yuta expressou sua preocupação de que ela estaria fazendo o jantar para ele à toa se as coisas continuassem assim e pediu para ela contar com ele se precisasse de ajuda com alguma coisa. Depois do jantar, Saki usou o banho, e Yuta estava lendo o último capítulo de One Piece na sua cama quando Saki de repente apagou as luzes dele do lado de fora. Ela tirou a última peça de roupa que estava vestindo enquanto entrava no quarto dele e, ao subir na cama dele, segurou seu rosto enquanto perguntava se ele estava disposto a comprar seu corpo. Yeah, boy. A mente dela entrou em modo diário, enquanto ela lembrava de todos os eventos que tinham acontecido entre ela e Yuta todos os dias desde que o conheceu, e suas memórias revelaram que ela estava impressionada com o quão equilibrado e simpático ele era. Ela sentiu que ele era a primeira pessoa que a entendia sem esforço, e depois de relembrar várias de suas conversas, percebeu que todos os pensamentos de Yuta eram algo com que ela podia se identificar completamente, por isso ficar juntos parecia certo. De repente, ela começou a sentir que Yuta era perigoso, porque ele a entendia bem demais. Yuta interrompeu seu devaneio dizendo que ela estava agindo exatamente como o tipo de garota que ele odeia, e disse que pensava que ela não queria ser vista como alguém que usava sua aparência como uma arma para avançar. Ela tentou explicar que estava fazendo isso porque ele a entendia tão bem, mas Yuta a interrompeu dizendo que era sobre ela e não ele, fazendo-a se desculpar. Depois ela contou a ele sobre como seu pai costumava ser um cara legal, mas parou de confiar nas pessoas depois que sua empresa faliu. Por causa disso, a mãe dela começou a trabalhar 2 vezes mais para sustentá-la, mas ele também não parecia gostar disso, porque a acusou de ser uma súcubo que conseguia clientes apenas por causa de seu corpo. Saki afirmou que era errado ele descontar suas frustrações na mãe dela, e Yuta concordou completamente com ela antes de dizer que as coisas aconteceram de forma semelhante em sua família também. Ele disse que depois que a mãe dele traiu Tachi, ele começou a agir de forma paranoica com as mulheres por um tempo, e Saki percebeu que Yuta tinha um problema semelhante com o pai dele na época também. Saki apontou que eles tinham muito em comum porque tinham muitas partes quebradas, e Yuta disse que mesmo com essas partes quebradas, eles poderiam se dar bem como irmãos. Ele então pediu que ela começasse a chamá-lo de irmão mais velho, fazendo-a rir antes de sair do quarto dele. Saki começou a pensar nos dias que passaram juntos novamente e percebeu que estava começando a ter sentimentos por Yuta. Alguns dias depois, Yuta voltava da escola pensando em como ele e Saki eram praticamente estranhos, pois não tinham o sentimento de parentesco que uma conexão genética proporciona, nem compartilhavam experiências de vida juntos.
No entanto, ele percebeu que no mês em que se tornou uma família com Saki, ele percebeu que ela agora era menos uma estranha, pois compartilhavam uma casa juntos, e ele não conseguia encontrar a palavra para descrever o relacionamento atual deles. Quando ele entrou, Saki imediatamente correu até ele e pediu para ele ensiná-la em literatura moderna. Quando Yuyuta perguntou a Saki sua nota, ela revelou que tirou 38 e disse que nunca esperava falhar, apesar de nunca ter sido boa em literatura moderna. Ele perguntou como ela falhou, apesar de ser ótima em outras matérias, e ela disse que foi porque nunca conseguia realmente entender como os personagens se sentiam. Yuyuta disse que não esperava aquela resposta porque ela parecia ser uma pessoa atenciosa e então mencionou como ela sempre tentava entendê-lo para chegar a um compromisso em todas as situações. No entanto, Saki disse que ele entendeu errado porque o motivo pelo qual as pessoas precisam se comprometer é porque não conseguem entender os sentimentos dos outros, e ele admitiu que ela tinha razão. Ela expressou sua preocupação de que seria forçada a fazer aulas de recuperação durante as férias de verão caso reprovasse no reteste e então revelou que planejava trabalhar durante as férias de verão. Yuyuta pediu desculpas por não conseguir encontrar um emprego para ela a tempo, mas ela disse que não estava culpando ele, e afirmou que se sentia mal por tirar vantagem dele. Yuyuta então concordou em ajudá-la a estudar literatura moderna, e ela agradeceu a ele por isso. Enquanto Yuyuta dava aulas para Saki, ele apontou que ela foi bem com as perguntas dissertativas, mas deixou as perguntas sobre os livros em branco no final. Ele perguntou se ela ficou sem tempo enquanto lutava com os romances, e depois que ela admitiu que ele estava certo, ela disse que doeu que ele fosse capaz de identificar sua fraqueza tão facilmente. Ele pediu desculpas por não ter dito isso de uma maneira mais suave, e ela aceitou suas desculpas antes de lhe dizer que sabia que ele estava sendo direto com ela para ajudá-la. Ele apontou que a parte do livro com a qual ela mais lutou foi sobre um romance chamado Sanshiro, que era sobre o desafio de se apaixonar livremente. Yuta disse que ele sentia que as pessoas atualmente entendiam algumas partes da história melhor do que quando o livro foi escrito. E quando ela perguntou de quais partes ele estava falando, ele pediu para ela contar a ele os aspectos que eram mais difíceis para ela. Ela disse que não entendia o que os personagens chamados Sanshiro e Mineko estavam pensando, nem entendia os motivos deles para qualquer uma das escolhas que fizeram durante a história. Yuta disse a ela que Sanshiro estava apaixonado por Mineko, e quando ela perguntou se ele queria dizer de forma romântica, ele confirmou e mencionou as cenas do romance onde Sanshiro ficava com ciúmes quando outros homens se aproximavam de Mineko. Saki perguntou por que ele não apenas pedia para ela parar de falar com outros homens se ele odiava isso, e Yuta imaginou que era psicologicamente desafiador demais para ele ser tão direto com a pessoa de quem gosta. Saki disse que não entendia pessoas que escondiam seus verdadeiros sentimentos, então Yuta pediu que ela imaginasse uma situação em que não pudesse expressar seus verdadeiros sentimentos, como a primeira vez que se apaixonou. Ele perguntou se ela já ficou tão encantada por alguém que não conseguia tomar as decisões certas, e ela respondeu que não tinha nenhuma experiência com amor. Quando ela dirigiu a pergunta a Yuta, ele disse que também estava irremediavelmente solteiro. Isso a levou a concluir que suas notas na matéria não tinham nada a ver com a experiência. Ele disse que ela estava certa e decidiu parar de tentar empatizar com os personagens, já que não conseguia se relacionar com eles, e em vez disso, pensar nisso como um quebra-cabeça matemática. Ele mencionou o fato de que Saki obteve boas notas em história, e ela afirmou que foi apenas devido à memorização. Então ele disse a ela que talvez pudesse entender melhor a literatura moderna, lembrando o contexto histórico de quando o livro foi escrito. Ele disse para ela tentar conectar seu conhecimento de história com a história para entendê-la melhor, e ela concordou que era uma ótima ideia. Então, ele disse para ela tentar praticar esse novo padrão de leitura. Saki perguntou a ele se ele achava que ela passaria na recuperação, e ele respondeu que sabia que ela passaria, o que a fez sorrir enquanto prometia fazer o seu melhor. Depois de passar horas praticando, Yuta disse que havia melhorado muito, e que tudo o que precisava para ter uma fácil reavaliação era dominar os romances que seriam abordados. Saki agradeceu e o chamou de um ótimo professor antes de sair. Na manhã seguinte, Yuta encontrou Saki estudando na sala de estar, e quando ela tentou se levantar para fazer café da manhã para ele disse que pegaria apenas uma torrada porque queria que ela continuasse seus estudos. Ela mencionou sua promessa de fazer o café da manhã para ele, então ele disse a ela que a prioridade número 1 naquele momento era garantir que ela passasse na sua prova de recuperação, fazendo-a agradecê-lo mais uma vez. Na escola, Yuta estava discutindo com fãs de Naruto no Twitter quando Maya se aproximou alegremente dele e começou a importuná-lo chamando-o de irmão mais velho. Quando ele disse para ela parar de chamá-lo assim, ela disse que só estava tentando criar um vínculo com ele e começou a chamá-lo por outras variações do mesmo nome, o que só o irritou ainda mais. Maya disse a ele que estava tentando liberar todo o estresse acumulado desde que ela acabou de terminar todas as suas provas. E quando ele perguntou se ela tinha alguma recuperação, ela disse que nunca reprovou em um teste e se gabou do fato de que sua pontuação combinada em todos os 9 testes foi de 808 pontos. Yuta ficou surpreso com essa informação, e ela foi ainda mais longe ao revelar que estava no topo da sua turma com uma média de quase 90%, que ela manteve durante toda a escola. Yuta então pediu a ela uma maneira de ajudar Saki a estudar melhor, e ela mencionou que costumava ouvir música de fundo enquanto estudava. Enquanto se afastavam, Maya disse a Yuta que ele era um ótimo irmão mais velho.
Enquanto Yuta estava no trabalho naquele dia, sua colega distraída, Shiori, o provocou como de costume. E durante o horário de encerramento, ele perguntou a ela por um bom gênero de música de fundo que ajudaria Saki a estudar melhor. Ela lhe deu algumas recomendações, que tocou através dos Temu AirPods e soou como algo de um álbum do Bruno Mars. Quando ele fez Saki ouvir isso durante o jantar, ela disse que soava bem. Ele disse a ela que foi seu colega de trabalho que recomendou a ela por causa de seus problemas de estudo, e ele contou tudo sobre como Shiori era distraída. Yuta então disse que fez isso para retribuir os favores que Saki tinha feito para ele até agora, e ela prometeu a ele usar a música naquela noite durante seus estudos. Na manhã seguinte, Yuta sentou-se à mesa de jantar com seu pai, enquanto Akiko lhe servia o café da manhã. E quando ele notou que seu café da manhã estava menos apetitoso do que o habitual, Akiko lhe disse que Saki ainda estava na cama. Quando ele apontou que era incomum para ela, Akiko revelou que era porque ela estava estudando a noite toda, e expressou suas preocupações de que Saki pudesse pegar um resfriado um dia dormindo sob o ar-condicionado com a barriga descoberta. No trabalho, Shiori perguntou a Yuta se eles tinham mais cópias de um determinado livro, e quando ele apontou que restava apenas uma, ela ficou desapontada porque seus fornecedores não entregaram. Quando ele olhou para o livro em questão, percebeu que havia sido adaptado para um filme e então começou a ler a sinopse para ela. Na história, uma vez por semana no parque à meia-noite, um garoto via uma garota carregando um violino antigo e homens do passado dela a perseguiam. Enquanto desvendava os mistérios daquele violino, o garoto se juntou à garota para uma jornada através do espaço e do tempo. Depois de terminar a leitura, ele sugeriu colocar o livro na prateleira voltado para fora e Shiori concordou que funcionaria. Quando ele perguntou se o filme ainda estava em cartaz nos cinemas, Shiori disse-lhe que acabaria no dia seguinte, porque eles iriam substituí-lo por filmes da Marvel. Shiori então perguntou a ele se gostaria de assistir ao filme da noite com ela naquela noite, já que ambos sairiam às 8 horas, e Yuta concordou casualmente antes de dizer que informaria seus pais mais tarde. Enquanto se afastavam, Shiori o provocou um pouco antes de perguntar se havia alguém mais importante do que seus pais para quem ele precisava mandar mensagem sobre o encontro no cinema. Yuta não entendeu ela, então ela revelou que estava falando sobre a Saki, que provavelmente ficaria preocupada com ele durante o passeio. Yuta disse que Saki não se preocuparia com ele, e quando chegaram ao cinema, Yuta perguntou a Shiori que bebida ela gostaria de pedir. Quando Shiori disse que queria uma Coca Diet, ele riu porque ela escolheu a opção mais básica do livro. E quando ele perguntou que tipo de aromatizante ela queria, ela escolheu caramelo. Dentro do teatro, Yuta disse a ela que a pipoca foi demais, e ela disse, e comprei assim, porque ele também deveria comer. No entanto, Yuta disse que não fazia lanches durante os filmes, e disse para ela comer o quanto quisesse. Quando ela implorou para que ele comesse com ela, Yuta finalmente cedeu e comeu um pouco de pipoca enquanto assistiam ao filme juntos. No filme, um menino demi-humano correu por toda a cidade carregando uma bolsa pesada, e acabou tropeçando em uma cerca, fazendo a comida dentro da bolsa derramar sobre ele. Nesse momento, uma menina demi-humana apareceu e estava literalmente brilhando enquanto sorria para ele. Ela deu a ele o violão dela e disse para protegê-lo de alguns homens maus que estavam atrás dele. O menino estava confuso, mas ela continuou a revelar que tinha 6 meses de vida, fazendo-o perguntar por quê. Antes que ela pudesse dizer-lhe, alguns homens de chapéu fizeram uma entrada dramática, fazendo-o fugir com ela. Enquanto corriam, a garota explicou que seu violino era muito antigo e exalava o mesmo cheiro pelo qual os homens a perseguiam. Eles finalmente chegaram a uma cabana onde a garota deitou na cama e o garoto confessou com lágrimas nos olhos que ele queria ir com ela para um lugar especial. Quando ele estendeu a mão para ela, ela segurou. E das cadeiras da plateia, Yuta percebeu que Shiori estava completamente cativada por aquele momento. Após o filme, Shiori e Yuta caminharam juntos pela estrada e eventualmente chegaram a uma máquina de venda automática, onde Shiori comprou um refrigerante para Yuta. Depois que ele bebeu, ela o provocou um pouco antes de dizer em um tom mais sério que ele era gentil com ela. Shiori então confessou que tinha 6 meses de vida, e Yuta disse que podia perceber que ela estava mentindo, mas ainda assim ele seguiu o filme pedindo para ela ir embora com ele da mesma forma que o menino fez. Shiori foi atingida por um furacão de charme do Yuta que a deixou tão impressionada que ela se encolheu de vergonha, e depois eles conversaram sobre o filme por um tempo antes de sair da área. Quando chegaram à rua de Shiori, Yuta agradeceu a ela pela recomendação musical que ela lhe deu alguns dias antes, e ela pediu-lhe que mandasse lembranças a Sati enquanto seguia em frente. Shiori entrou em seu carro e fantasiou sobre um filme semelhante, onde o menino semi-humano, que parecia Yuta, observava maravilhado enquanto ela tocava violino para ele. Eventualmente, o menino semi-humano se juntou a ela tocando música, e eles riram juntos, alegremente, enquanto a neve continuava a cair. No dia seguinte, Yuta estava tomando café da manhã com Sati e contou a ela que foi ele quem colocou um cobertor sobre ela enquanto ela dormia, porque não queria que ela ficasse doente antes da sua recuperação.
Quando ela mencionou o filme que ele viu na noite anterior, ele disse que se chamava Uma Fenda na Noite Azul. E quando ela perguntou como foi, ele disse que foi bom. Ele recomendou para ela, mas ela disse que o veria após a prova. E então ela disse que poderia acabar lendo o livro em vez disso, porque poderia ajudá-la a melhorar sua nota de literatura. Foi então que Sachi perguntou se ele estava namorando Shiori, e Yuta imediatamente negou as suspeitas, afirmando que ela era apenas sua colega de trabalho que adorava falar sobre livros com ele. Sachi então disse que começaria a ler mais livros já que ele gostava tanto, e Yuta adorou a ideia, mas disse a ela para se concentrar no teste por enquanto. Quando ele chegou no trabalho naquele dia, ele estava ajudando Shiori a repor o estoque quando, surpreendentemente, encontraram Sachi procurando um livro na loja deles. Após descobrir que ela era irmã de Yuta, Shiori se apresentou a ela e ficou encantada por vários minutos até que Sachi disse a Yuta que estava procurando um guia de estudo, assim como a versão em romance do filme que eles assistiram. Shiori tentou recomendar o filme, mas Yuta imediatamente a recusou em nome de Sachi, e Sachi assistiu chocada enquanto os dois discutiam por vários minutos. Então, Sachi pediu a Yuta algumas recomendações de livros, e depois que ele conseguiu alguns para ela, ele a direcionou para a prateleira onde ela poderia pegar o guia de estudos. Quando Sachi levou seus pedidos para Shiori, Shiori a ajudou a embrulhá-los e sorriu educadamente enquanto a despedia. Depois que Sachi saiu, Shiori disse a Yuta que Sachi parecia fofa, e começou a falar que ela poderia ser a pessoa certa para Yuta. Mas Yuta descartou a suposição dela, dizendo que ela era apenas sua irmãzinha. Sachi ouviu a conversa deles do outro lado da parede e saiu calmamente depois de ouvir as palavras de Yuta. Alguns dias depois, Tomokazu encontrou-se com Yuta no telhado da escola e mencionou alguns rumores que ele tinha ouvido sobre como Yuta e Sachi estavam se aproximando recentemente. Yuta disse que estava apenas estudando com ela, mas Tomokazu então disse que suas fontes ouviram ela chamá-lo de Oni-chan. Yuta ficou sem palavras, e Tomokazu disse que estava disposto a usar todos os seus dons como aspirante a especialista em relacionamentos para apoiar seu amigo na vida amorosa. Depois da escola, Yuta estava indo para casa quando Maya se aproximou dele ao lado de Sachi e insistiu em acompanhá-los até em casa. No caminho, Sachi pediu desculpas a Yuta e explicou que a razão pela qual Maya estava se juntando a eles era porque ela havia pedido ajuda para estudar em casa. Yuta perguntou a Maya se andar para casa com eles era estranho, e ela respondeu que não tinha nada contra. Quando chegaram em casa, Maya imediatamente se acomodou e Sachi pediu desculpas a Yuta em nome dela por todo o barulho que estava fazendo. Yuta disse que não havia problema e desejou boa sorte antes de ir para o quarto dele. Algumas horas depois, Maya estava ajudando Sachi com seus estudos na sala de estar quando Yuta apareceu. E quando ele acendeu as luzes, Sachi imediatamente pediu para começar a fazer o jantar. No entanto, Yuta disse a ela que cuidaria disso sozinho para que ela pudesse se concentrar nos estudos, e ela o agradeceu por isso. Ao ouvir isso, Maya provocou Yuta dizendo que ele dava boas vibrações de marido. Yuta não era nenhum Gordon Ramsay, então ele teve dificuldade em entender as receitas de culinária que procurou online. E ele decidiu relaxar cozinhando um pouco de arroz quando Maya de repente apareceu na cozinha. Ela perguntou se ele estava tendo algum problema, fazendo com que Yuta confessasse que não conseguia entender as receitas que tinha. E em resposta, Maya disse a Saki para passar o resto da noite revisando o que ela havia ensinado, enquanto ela ajudava o virgem patético na cozinha. Saki achou que seria pedir demais, mas Maya disse que tudo bem, pois estava determinada a mostrar suas habilidades de dona de casa. Depois, Yuta mostrou a ela as receitas no celular e eles pegaram alguns legumes da geladeira, que ela o ensinou a cortar. Em seguida, ela ensinou Yuta a enrolar algumas almôndegas. Enquanto Saki continuava revisando seus estudos, Maya observava enquanto Yuta fervia os ingredientes. Maya perguntou a Yuta se ele e Saki tinham algum tipo especial de relação, e Yuta respondeu que haveria problema se tivessem. No entanto, Maya mencionou que eles eram basicamente estranhos que não eram parentes de sangue, fazendo com que Yuta perguntasse por que ela estava tão interessada em seu relacionamento com Saki. Maya disse que era porque ela percebeu que Saki tinha mudado um pouco desde que o conheceu, e para comprovar sua afirmação, ela mencionou que Saki estava usando muito mais perfume do que antes. Quando ela perguntou se Yuta percebeu isso, ele disse que não, e ela se sentiu aliviada com a resposta dele, porque o veria como um esquisito se ele dissesse que sim. Maya foi além e revelou que no ano passado, Saki só usava lenços umedecidos quando suava, em vez de perfume, e presumiu que ela mudou o hábito porque tinha alguém especial na vida. Yuta então afirmou que era natural para ela pensar nele, e quando Maya começou a se animar, ele a interrompeu dizendo que não quis dizer isso de forma romântica. Ele explicou que era normal que as pessoas se preocupassem com o cheiro quando viviam com pessoas do gênero oposto, e então Maya apontou que Saki estava olhando para ele. Quando ele viu que Saki estava realmente olhando em sua direção, ele disse a Maya que provavelmente era porque ela ouviu sua conversa graças ao boombox que ela chamava de boca. Yuta avisou Maya que Saki ficaria irritada se ela continuasse a persegui-la com perguntas sobre romance. Mas Maya disse que já era tarde demais porque Saki já estava farta dela.
e eles foram interrompidos quando o fogão alertou que a comida estava pronta. Quando Saki experimentou a comida, ela disse que estava deliciosa, e Yuyuta disse que estava feliz que ela gostou. Saki disse que ele deu o melhor de si por ela fazendo porco agridoce, e então agradeceu a ele por ajudá-la. Quando Yuyuta perguntou como estava indo seus estudos, Saki disse que conseguiu responder facilmente as perguntas que Maya fez graças às suas aulas, mas também apontou que Maya afirmou que seu método de estudo era ineficiente. Yuyuta concordou que o método não era exatamente direto, mas Saki disse a ele que não precisava se preocupar com as palavras do falastrão porque o método estava funcionando para ela, e então ela garantiu que se sairia bem na prova no dia seguinte. Yuyuta disse a ela que estava torcendo por ela, e ela sorriu calorosamente enquanto o agradecia. Depois da escola, Yuyuta teve dificuldades no trabalho. Durante seu intervalo, Shiori perguntou se ele estava bem, já que ela nunca o tinha visto se atrapalhar tanto no trabalho antes. Yuyuta pediu desculpas e disse que estava indo para casa. Quando chegou em casa, ele procurou por Saki, mas não conseguiu encontrá-la, e então correu para fora para pegar algumas roupas que já estavam sendo encharcadas pela chuva. Enquanto dobrava as roupas, ele ouviu os noticiários na TV falando sobre como a forte chuva na região persistiria a noite toda e como tinha causado um bocado de caos na rodovia. Ele mandou uma mensagem para Saki perguntando se ela estava bem na chuva, e depois perguntou onde ela estava. Ele olhou para o telefone por vários minutos esperando uma resposta, mas não recebeu nenhuma mensagem de volta de Saki. E quando ele começou a ter flashbacks dela agradecendo por sua ajuda, ele imediatamente saiu de casa com 2 guarda-chuvas. Ele correu pelo corredor e acabou esbarrando nela no elevador. Quando ela perguntou para onde ele estava indo, ele explicou que correu para encontrá-la, porque achou que ela estava chorando em algum lugar na chuva, por causa de mais uma reprovação no teste. Saki pediu desculpas por tê-lo feito se preocupar e mostrou a ele seu resultado do teste, que foi 94% de 100. Ela disse que não estava satisfeita porque não superou a pontuação dele de 96, e revelou que foi a uma loja diferente para fazer compras, porque queria mostrar gratidão a ele. No entanto, Yuyuta disse que não tinha feito nada para merecer a gratidão dela, já que eles apenas fizeram uma troca justa. Mas então ela listou todas as coisas que ele fez por ela na preparação para o teste, incluindo o jantar que ele fez para ela na noite anterior, e então prometeu fazer um jantar elegante para ele naquela noite. Saki disse que queria que ele dependesse dela em casa do mesmo jeito que ele dependia da Shiori no trabalho, e Yuyuta concordou em deixá-la cuidar dele naquele dia enquanto caminhavam juntos de volta para casa. Quando as férias de verão começaram, Yuyuta se despediu de Tomokazu na escola, e quando ele foi trabalhar, ficou surpreso ao ver Saki, que seu chefe disse que estava lá para uma entrevista de emprego. Algum tempo depois, Saki começou a relembrar da época em que ela estava tendo problemas com literatura, e naquela época ela não entendia por que as pessoas se preocupavam tanto em não se entenderem. Ela sabia que isso a tornava estranha, mas encontrou esperança novamente graças a Yuyuta. Ela se lembrava de como estava agradecida quando ele recomendou algumas músicas boas para ela estudar, mas eventualmente ela começou a ter pensamentos incômodos à noite sobre o tempo que Yuta estava passando com Shiori no trabalho. Ela sentia que não tinha o direito de escrever essas coisas em seu diário, mas decidiu continuar escrevendo porque isso a satisfazia. No dia em que Yuta chegou tarde do trabalho sem avisá-la, ela ficou com ciúmes quando percebeu que ele estava passando tempo com Shiori. Ela também percebeu que se odiava e se sentia uma pessoa horrível porque não sabia nada sobre Shiori. Ela queria dar as boas-vindas a Yuta em casa naquela noite quando ele chegasse, então estudou na sala de estar em vez de no quarto. Mas no final, ela não conseguiu ficar acordada até ele chegar em casa. Quando ela acordou, percebeu que Yuta havia colocado um cobertor sobre ela, e isso aliviou a ansiedade que sentiu na noite anterior. No dia em que visitou a livraria onde Yuta trabalhava, pensou consigo mesma que Shiori era bonita, madura e tinha um charme adorável que a tornava um ótimo par romântico para Yuta. Satya então encontrou um anúncio na parede que dizia que a loja estava contratando novos funcionários e ela decidiu aceitar o trabalho em vez de procurar um atalho. Enquanto ela subia no elevador a caminho de casa, ela se perguntava se incomodaria Yuta que sua meia-irmã estivesse se candidatando a um emprego onde ele trabalhava. No dia anterior ao seu reteste, Satya sentiu-se grata a Maya e Yuta por ajudá-la, e realmente gostou do porco agridoce que Yuta fez para ela naquela noite. Quando soube que passou no reteste, ela não ficou surpresa porque sabia que Yuta e Maya deram o máximo enquanto a ajudavam a estudar, e ela ficou feliz por poder passar as férias de verão como quisesse. Ela decidiu continuar estudando aos poucos enquanto juntava dinheiro do trabalho. Enquanto ela olhava para o cartaz de ajuda procurada na livraria, alguém se aproximou dela e, sem pensar, ela lhe disse que estava interessada. Ela não praticou para a entrevista em casa porque sabia que seria estranho com o Yuta por perto e também sabia que não poderia responder se ele perguntasse por que ela estava atrás de um emprego no lugar onde ele trabalhava. Quando estavam no elevador, ela se recusou a dizer a ele que o verdadeiro motivo de estar atrasada naquele dia foi porque estava praticando para a entrevista de emprego, mas sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a sensação de ansiedade que continuava sentindo.
Ela mentiu pra ele que foi a uma loja de conveniência naquela noite e acrescentou que a razão pela qual ela não viu suas mensagens foi porque seu telefone estava sem bateria. Quanto mais ela mentia, mais sentia a dúvida começar a brotar em sua mente e percebeu que estava com medo dos sentimentos que tinha naquele momento. Ela sabia que os sentimentos que tinha por Yuta podiam ser resumidos em uma única palavra, mas pensou se deveria ou não colocar isso em seu diário, porque nunca acreditou que se tornaria como uma personagem de romance. Após passar tranquilamente pela entrevista, ela sabia que teria que ser honesta com Yuta, mas tinha medo de fazer isso mesmo sabendo que lhe traria uma sensação de alívio. Ela sabia que contar a ele o que a libertaria da ansiedade que estava sentindo, e ela achava que conhecer parte do Yuta e da Shiori, que ainda não conhecia, também clarearia sua mente confusa. Sachi se perguntou por que estava dando a Yuta controle sobre suas ações, e acabou percebendo que era ela quem se prendeu a ele com correntes. Ela sabia que tudo isso era engraçado e embaraçoso, então decidiu que nunca deixaria ninguém ler o que ela havia escrito no diário. Ela sentiu que estaria seguro se o escondesse no fundo de uma gaveta e o trancasse, e então pediu a si mesma para descrever a natureza da sensação desagradável que sentia em uma palavra. Atualmente, Yuta e a família estavam à mesa de jantar e ele agradeceu a Sachi pelo delicioso café da manhã que ela fez para ele. Akiko perguntou se eles estavam se chamando pelo sobrenome porque estavam muito envergonhados para usar seus nomes próprios, e tanto Yuta quanto Sachi disseram que estavam fazendo isso porque usar seus nomes próprios simplesmente não parecia certo. Quando Akiko perguntou se eles tinham trabalho naquele dia, Yuta disse que planejavam sair ao meio-dia e Taichi expressou preocupação pelo fato de ainda não terem ido a lugar nenhum divertido durante as férias de verão. Taichi disse que era importante porque uma vez que se tornassem estudantes do terceiro ano, teriam que concentrar-se nos exames, e também disse que seus amigos provavelmente sentiriam falta deles. Yuta disse que não tinha muitos amigos e Sachi disse que não tinha planos com os amigos também. Sachi encontrou-se com Yuta no quarto dele algum tempo depois para lhe dizer que ela e Maya não eram próximas o suficiente para sair durante as férias de verão. E quando Yuta mencionou o fato de que ela os visitou várias vezes, Sachi disse que era porque estava curiosa sobre Yuta e acrescentou que a última vez foi porque ela a convidou. Sachi disse que ela e Maya geralmente davam espaço a si mesmas quando não concordavam em sair juntas, e Yuta disse que ele era do mesmo jeito com seus amigos. Na livraria, Shiori percebeu que Sachi estava tendo alguns problemas no trabalho e então disse a Yuta para dar algum suporte a ela. Quando Yuta se encontrou com ela, ele encontrou facilmente o livro que ela estava procurando, deixando-a imaginando se ele era um mágico. No caminho de volta, ele explicou a ela como encontrou o livro e afirmou que Shiori teria encontrado muito mais rápido. No dia seguinte, Taichi estava consertando o sistema de som na sala de estar, e quando Yuta perguntou por que Sachi ainda estava em seu quarto, Akiko disse que ela não lidava muito bem com o calor e mencionou como ela costumava chorar por sorvete quando era uma pirralha. Algumas horas depois, Yuta se encontrou com Tomokazu em um restaurante, e Tomokazu perguntou se ele iria à piscina com Sachi e Maya. Quando ele disse que ainda não tinha ouvido nada sobre isso, Tomokazu disse que provavelmente o convidariam em breve. Depois do trabalho naquela noite, Yuta foi para casa com Sachi e contou a ela como ela estava sendo elogiada por todos os funcionários por aprender rápido, e eventualmente chegaram ao ponto onde ele perguntou se estava convidado para a festa na piscina que ela e Maya estavam organizando. Quando ela perguntou se ele queria ir, ele disse que se sentiria deslocado em uma piscina cheia de pessoas animadas, e ela disse que ele não precisava se forçar antes de revelar que ela também não iria. Quando chegaram em casa, Saki entrou no quarto e finalmente resumiu os sentimentos desagradáveis que estava tendo em uma única palavra, que era ciúmes. Alguns dias depois, Saki estava voltando para a casa da escola e começou a se lembrar dos velhos tempos quando costumava chorar por sorvete. Naquela época, Akiko lhe dizia que lanchar ao meio-dia não era bom porque a deixaria menos faminta durante o jantar. Quando Saki continuava pedindo sorvete, Akiko lhe disse que o jantar naquela noite era ensopado de carne, fazendo com que ela mudasse de ideia e dissesse que queria jantar em vez disso. Akiko prometeu comprar sorvete para ela mais tarde, e enquanto caminhavam para casa juntas, ela perguntou a Saki onde deveriam ir na semana seguinte. Saki respondeu: na piscina. De volta ao presente, Yuta informou a Akiko que teria aula particular naquele dia, e também que o ar-condicionado estava consertado, o que a fez comemorar o fato de que Saki poderia estudar na sala de estar novamente. Yuta então perguntou se Saki não gostava de pessoas que a impediam de fazer o que ela queria. E quando Akiko perguntou o que ele quis dizer, Yuta deu um exemplo, que era planejar algo sem seu input e depois pedir para ela participar. Akiko disse que não achava que Saki gostaria muito disso, dado sua personalidade, e afirmou que queria ser transparente do começo ao fim. Akiko então perguntou a Yuta se ele estava planejando convidar Saki para um encontro, e ele imediatamente negou essa ideia, lembrando-a de que Saki era sua irmã. E Yuta mencionou que Saki às vezes exagerava um pouco, esforçando-se demais, e perguntou se ela alguma vez se dava uma folga. Akiko perguntou se essas eram as preocupações que levaram ele a pensar em levá-la para se divertir, e começou a se perguntar se Saki era assim porque estava sempre tão ocupada.
Ela disse que Saki estava tentando crescer o mais rápido possível e expressou seu arrependimento pelo fato de não ter dado a ela um pouco mais de tempo para ser uma criança despreocupada. Akiko então pediu um favor a Yuyuta, que era garantir que Saki fizesse uma pausa de vez em quando, e ele concordou, mas afirmou que ela poderia odiá-lo por isso. Akiko disse a ele para não se preocupar com isso, porque ela o informaria qual era a coisa favorita de Saki no mundo, e Yuyuta sabia que ela pretendia contar a ele para que ele pudesse usá-la para fazê-la perdoá-lo. Pouco tempo depois, Yuyuta encontrou Saki no quarto dela e tentou convidá-la para o evento na piscina da Maya, mas ela o interrompeu antes que ele pudesse terminar de falar, dizendo que não iria porque não tinha tempo. Yuyuta disse que pretendia ir e pediu a Saki o contato de Maya, mas Saki recusou imediatamente e alegou que era falta de educação dar o contato de alguém sem permissão. Ela disse que tentaria perguntar a Maya e avisaria a ele quando obtivesse uma resposta. Enquanto o Yuyuta estava na aula complementar, uma garota chamada Carro devolveu a ele uma borracha que caiu no chão. Depois da aula, Yuyuta encontrou Shiori no caminho de volta e eles tiveram uma conversa animada até encontrarem Saki, que sorriu para eles. Na livraria, Yuyuta perguntou a Saki sobre o contato de Maya novamente, mas ela mais uma vez deu uma resposta negativa. Depois do trabalho, Yuyuta recebeu uma mensagem de Saki dizendo para ele ir para casa sem ela, porque ela iria fazer compras naquela noite. No caminho de volta, Yuyuta lembrou-se do acordo inicial de não esperar nada um do outro, e também recordou quando Saki lhe disse pela primeira vez que Maya era sua amiga. Quando ele chegou em casa, procurou na geladeira e encontrou um pouco de arroz misturado. Logo em seguida, Saki entrou e deu instruções sobre como esquentar o prato de arroz no micro-ondas, fazendo com que ele a agradecesse. Enquanto preparava o arroz, ele perguntou a Saki se ela queria um café gelado, e ela respondeu que sim. Ele então perguntou sobre o contato da Maya para aquele evento na piscina, e disse que ela provavelmente estava esperando a resposta dele. No entanto, quando Saki concordou em lhe dar as informações de contato, Yuyuta confessou que na verdade não estava interessado nas informações de contato, nem em ir sozinho para a piscina. Ele disse que queria que Saki fosse encontrá-lo na piscina, e quando ela disse que não entendeu, ele revelou que estava tentando deixá-la com ciúmes, dizendo que queria ir. Ele perguntou se ela queria ir à piscina, e depois confessou que Akiko lhe contou sobre como ela costumava amar visitas à piscina durante seus anos passados. Yuyuta disse que ela agia de forma diferente sempre que falava sobre Maya, e foi por isso que ele pensou que ela aceitaria a oferta de segui-la até a piscina. Ela afirmou que não tinha tempo porque precisava estudar, e quando Yuyuta tentou sugerir que ela relaxasse um pouco, ela o interrompeu gritando que não precisava relaxar. No entanto, Yuyuta disse que estava preocupado com ela porque se ela continuasse se esforçando assim, iria desmoronar. Ele continuou seu discurso motivacional dizendo que ela precisava descansar às vezes, mesmo que estivesse tentando se apressar para viver uma vida independente, e ela deixou para ele um papel com o número de telefone da Maya ao sair da sala. Na manhã seguinte, Saki encontrou Yuyuta na sala e disse a ele que foi dormir às 6 da manhã na noite anterior, fazendo com que ele a aconselhasse a dormir um pouco mais. Quando ela descobriu que horas eram, se preocupou por não ter feito nada para Teiichi comer, mas Yuyuta lhe disse que Teiichi comeu um pouco de pão que estava na geladeira. Ela se ofereceu para fazer algo para Yuyuta comer, mas ele a interrompeu e pediu que ela ouvisse o que ele tinha a dizer. Ele mencionou a conversa que tiveram no primeiro dia juntos, onde ele disse que precisavam resolver as coisas de maneira tranquila, e depois ele disse que não queria que ela cozinhasse para ele no estado atual de privação de sono. Ela argumentou que era seu dever cozinhar, mas ele disse que sua única missão do dia era descansar. Ele a convidou para se sentar enquanto ele preparava torradas para os dois. Depois, ele serviu as torradas com leite quente, e quando ela comeu, sorriu por causa do quão delicioso estava. Quando ela tentou mexer o leite, percebeu que tinha chantilly em cima, então sorriu enquanto bebia. Depois de terminar a bebida, concordou em ir à piscina com Yuyuta, mas disse que tinha um problema porque a festa na piscina estava marcada para um dos dias de trabalho. No entanto, Yuyuta disse que daria um jeito trocando de turno com outras pessoas. Antes de sair, Saki confessou que estava de mau humor no dia anterior ao ver Yuta andando com Shiori e perguntou a ele se eles estavam saindo juntos. Depois de confirmar que eles não estavam, ele perguntou por que ela fez aquela pergunta, e ela respondeu que não tinha certeza. Eles chegaram a um ponto na estrada onde Yuta se perguntou por que trouxe sua bicicleta para a caminhada, e Saki disse a ele que ele poderia ser distraído assim às vezes. Alguns dias depois, Saki estava olhando para seu aquário enquanto pensava em como queria entender melhor Yuta. Ela percebeu que estava atraída por ele, e então começou a repassar mentalmente suas experiências recentes com ele novamente. Saki percebeu que ele era o tipo de pessoa que prestava atenção aos detalhes quando encontrou um livro facilmente, o qual ela passou mais de 10 minutos procurando durante o trabalho. Ela também se lembrou de como ele disse que a Shiori teria encontrado mais rápido, e começou a se sentir frustrada por ser tão cabeçuda. Ela recordou como Yuta a confortou no dia seguinte e mencionou o negócio da piscina com a Maya. Ela achava que era um dia horrível, porque não só disse algumas palavras rudes para ele em resposta, mas também teve pensamentos terríveis quando o viu saindo com Shiori,
algo que ela não queria ter que lidar. Ela se perguntou se Yuta gostava de garotas com cabelo comprido como Shiori, e então lembrou que ela também tinha cabelo comprido. Quando Yuta mencionou novamente a questão da piscina Maia naquela noite, ela se perguntou por que ele estava tão preocupado com algo tão trivial e sentiu que não podia se dar ao luxo de brincar, dado a quantidade de estudos que ela tinha que fazer. Quando ela viu a expressão despreocupada no rosto dele naquela noite, reconheceu-a como a mesma expressão desapontada que sua mãe tinha no rosto em algum momento no passado, quando ela recusou sua oferta de levá-la à praia. Saki fantasiou sobre um cenário em que ela e Yuta estavam se divertindo na praia enquanto seus pais observavam, e isso a fez sentir-se aquecida por dentro. Foi esse sentimento que a fez decidir ir à piscina com Yuta. Saki também se lembrou de uma época no passado quando Akiko a levou a um zoológico onde ela viu todas as diferentes variações de fãs de Dragon Ball trancados em gaiolas. E depois, ela comprou uma boneca de hipopótamo como lembrança. De volta ao presente, Saki tentou se lembrar da sensação suave da boneca de hipopótamo que ela teve uma vez, e então começou a recordar como ela era ruim ao lidar com amigos. Ela sempre foi ruim em entender o ambiente, mas durante a viagem à piscina, ela conseguiu se misturar adequadamente graças à ajuda de Yuta. Ela percebeu que ele era muito melhor em lidar com pessoas do que ela, e também notou que ele se expressava quando não gostava de algo, o que eram 2 motivos pelos quais ela se sentia tão atraída por ele. Saki observou enquanto todos se divertiam juntos durante a festa na piscina, e notou que Yuta estava sempre tentando garantir que todos os outros se divertissem. Ela achava que ele era muito legal e se sentia orgulhosa pelo fato de ser a única que realmente sabia o quão legal ele era. Saki sentou-se ao lado de Yuta à beira da piscina e perguntou se ele estava com medo de pular. Yuta respondeu que não queria estragar tudo depois de se tornar o centro das atenções, porque era um jogo de equipe. Saki então disse a ele que achava que ele era muito legal por causa de como ele ajudava os outros nos bastidores, e ele disse a ela que logo ficaria envergonhado se ela continuasse o elogiando daquele jeito. Saki disse que havia terminado com seu elogio, e os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo, antes de Saki dizer que ia nadar um pouco mais. Quando Saki se levantou, Yuta a olhou fixamente e não conseguiu tirar os olhos dela enquanto ela brincava com os amigos. Enquanto a observava se divertir na piscina, ele se lembrou de todas as experiências que teve com ela, e isso o fez perceber que gostava dela. Na volta, Yuta olhou pela janela pensando em como nunca foi bom com meninas, porque o problema com seus pais o deixou com uma visão cínica dos relacionamentos entre homens e mulheres. Ele percebeu que era por isso que nunca havia se apaixonado por ninguém antes, e se perguntou por que estava de repente sentindo amor por Saki, apesar de ela ser sua meia-irmã. No caminho de volta para casa, Saki mencionou que Yuta tinha se aproximado de Maya, e ele explicou que estava apenas agradecendo porque ela cuidou muito bem de tudo durante a viagem. Quando Yuta perguntou a Saki se ela se divertiu, ela respondeu que sim, graças a ele. Ela contou que foi a primeira vez em muito tempo que conseguiu aproveitar nadar em uma piscina, e então agradeceu a ele por convencê-la a fazê-lo. Yuta disse que não fez nada de especial, e bem quando estava prestes a confessar seu amor por ela, alguns fogos de artifício começaram na área. Enquanto eles assistiam à queima de fogos, Saki disse a Yuta que admirava o fato dele ser uma pessoa muito confiável, e então mais uma vez disse que ele era legal antes de chamá-lo de irmão mais velho pela primeira vez. Depois ela explicou que ele se tornou alguém em quem ela sempre poderia confiar como um verdadeiro irmão mais velho, e ele ficou feliz em ouvir isso. No entanto, ela disse que parecia um pouco estranho, e enquanto caminhavam, Yuta se sentiu aliviado por não ter confessado seus sentimentos. Depois de ouvi-la chamá-lo de irmão mais velho, ele percebeu que todas as emoções positivas que ela estava mostrando a ele eram baseadas no fato de que ele era da família dela, o que o fez se sentir estúpido por tentar dar em cima dela. Ele chegou a uma esquina e começou a pensar como agir quando chegasse em casa. E enquanto Saki caminhava para casa, ela se perguntava se conseguiria rejeitar completamente os sentimentos de Yuta se ele se declarasse. Na manhã seguinte, Akiko contou a Saki que ela tinha uma folga do trabalho naquele dia. E quando ela perguntou por Yuta, Akiko disse que ele ainda estava dormindo em seu quarto. Quando Saki contou a Akiko que ela e Yuta tinham o dia de folga, Akiko ficou animada com o fato de que eles poderiam passar o dia juntos como uma família. Enquanto Saki caminhava pelo corredor, ela decidiu trancar os sentimentos que tinha por Yuta porque não queria arruinar a felicidade dos pais deles ou causar problemas para Yuta. Por isso, ela jogou a chave da gaveta onde seu diário estava trancado naquele oceano. Quando Yuta acordou, Taichi o provocou por ter faltado à escola de reforço e Akiko agradeceu por levar Saki à piscina. Akiko disse que estava feliz por Yuta ser seu irmãozinho e então mostrou a ele a coisa favorita de Saki no telefone dela. No entanto, Yuta não conseguiu se concentrar na imagem no telefone de Akiko porque ficou deslumbrado com a beleza de Saki, que entrou na sala com um novo penteado de camisa enquanto o chamava de irmão mais velho novamente. Ela começou a relembrar as memórias que tinha escrito em seu diário novamente, e depois, decidiu que nunca mais escreveria como realmente se sentia. Ela decidiu que reviveria suas memórias em sua cabeça daquele ponto em diante, enquanto continuava sua vida como meia-irmã de Yuta.
Alguns dias depois, Maya e alguns colegas de classe estavam reunidos na sala, discutindo seus planos para um evento futuro. E quando terminaram, Maya perguntou a Saki se ela gostaria de se juntar a ela e a outros personagens não jogáveis da sua classe para fazerem um karaokê. Saki disse que não poderia se juntar a ela porque tinha algumas tarefas a fazer. E depois de ouvir isso, um dos colegas de classe deles consolou outro colega dela chamado Chinju, que estava planejando se declarar durante o evento de karaokê. Enquanto Saki voltava para casa, pensou consigo mesma que um meio-irmão não era nada mais do que um estranho, pois eles de repente começaram a viver juntos após se encontrarem pela primeira vez. Quando ela chegou em casa, encontrou Akiko na sala de estar, que lhe serviu um pouco de chá antes de perguntar como estavam as coisas com Yuta na escola. Saki respondeu que as coisas iam bem porque estavam em classes diferentes, e então Akiko perguntou se alguém na escola sabia sobre o relacionamento de irmãos deles. Saki disse que ainda não tinha contado a ninguém e perguntou a Akiko por que ela estava fazendo todas aquelas perguntas em vez de falar sobre a reunião de pais e mestres como ela inicialmente planejou. Akiko disse que não queria incomodar Taichi porque ele estava muito ocupado no momento, e por isso ela estava pensando em ir às reuniões de Yuta e Saki. No entanto, o bar dela era pequeno demais para permitir que ela tirasse vários dias de folga, e ela também apontou que realizar as 2 reuniões consecutivas faria com que outros alunos descobrissem que Saki e Yuta eram irmãos. Nesse momento, Yuta voltou para casa, e Akiko disse que ele chegou na hora certa porque eles estavam falando sobre a reunião de pais e mestres dele. Ela contou a Yuta sobre seus planos de participar de ambas as reuniões e disse que funcionaria se ele e Saki pudessem agendar suas reuniões em dias diferentes. Ela afirmou que seria mais seguro dessa forma, pois nenhum deles havia contado para ninguém na escola sobre o relacionamento de irmão e irmã ainda. Mas Yuta apontou que ela estava tão ocupada quanto Taichi. No entanto, Akiko insistiu em seguir com o plano e disse a ele para não se preocupar quando saiu para o trabalho. Depois que ela saiu, Saki também deixou a casa enquanto informava a Yuta que estava saindo para o trabalho. Enquanto Saki estava em sua mesa, ela se lembrou de Akiko dizendo que uma das razões pelas quais queria comparecer à reunião de pais e mestres de Yuta era porque sentia que ele ainda não a havia aceitado como mãe. Algumas horas depois, Saki chegou em casa e viu Yuta servindo o jantar, e houve um pouco de silêncio constrangedor na sala antes que ambos mencionassem a reunião de pais e mestres ao mesmo tempo. Yuta sugeriu que eles comessem enquanto conversavam, e Saki concordou. Após a refeição, Saki elogiou a culinária de Yuta, e Yuta agradeceu antes de retomar o assunto das reuniões. Saki disse que era meio egoísta eles guardarem um segredo para si, sem se importar com o impacto nos pais. Yuta disse que não tinha problema que as pessoas soubessem que eles eram irmãos, e Saki disse que sentia o mesmo. Ela então mencionou que Akiko enfrentava problemas de saúde sempre que se esforçava demais, e Yuta disse que não queria tornar as coisas mais difíceis para os pais de ambos. Então decidiram realizar suas reuniões no mesmo dia para que Akiko pudesse ir apenas uma vez. Saki então sugeriu que informassem Akiko sobre a decisão deles juntos, e quando Yuta concordou, os dois lavaram a louça juntos, pensando sobre como eles precisavam suprimir os sentimentos que tinham um pelo outro porque eram família. Enquanto Yuta fazia o café da manhã no dia seguinte, Taichi perguntou a ele se tinha certeza da sua decisão, e Yuta respondeu que ele e Saki já tinham decidido que não fazia sentido continuar escondendo que eram irmãos. Taichi mencionou como Akiko uma vez disse que queria que eles fossem uma família de verdade, e então afirmou que, se Akiko aceitasse Yuta como parte de sua família, isso a faria muito feliz. Foi então que Saki entrou na sala e pediu desculpa por não ter preparado o café da manhã. No entanto, Taichi disse que ela não precisava se preocupar com isso. E quando ele saiu, Saki mostrou ao Yuta como Akiko ficou feliz ao ouvir sobre a decisão deles. Um tempo depois, Yuta contou a Tomokazu na escola que Saki era sua irmã, e ele imediatamente pediu desculpas por todas as coisas ruins que disse sobre ela. Enquanto isso, Maya estava brincando na aula com um grupo de colegas quando Shinji sugeriu que todos fossem jogar boliche em breve. Todos concordaram com a ideia, exceto Saki, que disse que planejava estudar no dia do encontro. No entanto, Shinji sugeriu que fizessem uma sessão de estudo em algum lugar, e Maya apoiou sua ideia oferecendo sua casa como local para o evento. Todos concordaram com a ideia e Saki disse que estava de acordo também. Depois, todos desceram juntos e Yuta observou de um canto enquanto Saki ria enquanto seus amigos brincavam. No trabalho, Shiori perguntou a Yuta se ele sentia falta de Saki, já que eles não tinham turnos juntos há algum tempo, mas ele disse que não sentia isso porque ela era apenas sua irmã mais nova. Shiori então o convidou para um evento de portas abertas que estava acontecendo na faculdade dela, mas Yuta recusou porque era uma faculdade só para meninas. Então ele notou uma garota tentando encontrar um livro, e quando se aproximou dela, viu que era Kaho, a garota que lhe entregou a borracha durante a aula de verão. Ela se apresentou e falou sobre o significado do nome dela por vários minutos antes de ir embora.
Naquela noite, Saki saboreou um pouco de sopa de miso com Taichi, e depois, ela começou a pensar no tempo que passou com Yuta até agora. Depois de cobrir a comida de Yuta, ela percebeu que a melhor maneira de manter distância de Yuta era parar de fazer coisas por ele, mas ela se preocupava que isso significaria romper completamente os laços com ele. Ela percebeu que não queria evitá-lo completamente, e se preocupou que acabaria se arrependendo de como as coisas terminaram. No dia da reunião, a família estava tomando café da manhã juntos, e Akiko mencionou que não dormiu muito na noite anterior, o que fez com que Teiichi a aconselhasse a dormir um pouco antes da hora da reunião. Ela concordou com essa ideia e Teiichi concordou em ligar pessoalmente para ela quando fosse a hora da reunião. Na escola, Yuta se encontrou com Maya na biblioteca e contou a ela o horário da reunião de pais e professores dele, que era muito próximo ao dela. Maya perguntou a Yuta se ele estava interessado em Sachi e ele respondeu que não, antes de lembrar a ela que eles eram irmãos. Maya então perguntou se estava tudo bem se ela tentasse juntar Sachi com outro cara, que estava esperando conquistá-la, e Yuta respondeu que não era realmente algo que ela deveria pedir permissão a ele. Algumas horas depois, Yuta guiou Akiko até a escola enquanto conversavam, e quando chegaram à sala de reuniões, Akiko prometeu fazer o seu melhor. Durante a reunião, o professor responsável de Yuta disse a Akiko que, se Yuta continuasse trabalhando tão duro quanto atualmente, ele não teria problemas em entrar em uma universidade famosa em Tóquio. O professor supôs que isso era porque Akiko fez um ótimo trabalho em criá-lo, e isso deixou Akiko um pouco desconfortável. Mas antes que ela pudesse dizer algo em resposta, Yuta disse que ele estava certo e afirmou que era grato à sua mãe, Akiko. O professor então disse a Yuta que ele só precisava escolher onde gostaria de se candidatar e ele receberia sua aprovação. Na sala de aula da Sachi, a professora principal disse que estava preocupada com a Sachi durante o primeiro trimestre por causa dos rumores desagradáveis sobre o comportamento dela, mas depois disse que viu as coisas de forma diferente, porque Sachi provou que não era nada do que os rumores diziam. Ela mencionou como os professores frequentemente falavam negativamente sobre sua aparência excêntrica, mas disse que entendia o desejo de Sachi de se vestir de forma bonita. No entanto, ela advertiu Sachi para manter sua moda dentro dos limites apropriados para uma estudante do ensino médio, e Sachi concordou em fazê-lo. A professora então mencionou como as notas de Sachi em artes de linguagem, que antes eram desastrosas, começaram a melhorar no segundo semestre e perguntou a Sachi se havia alguma faculdade para a qual ela gostaria de se candidatar. Sachi disse que gostaria de encontrar uma com taxas de matrícula baixas, que a colocassem em uma boa posição no mercado de trabalho. E a professora sugeriu uma escola chamada Tsukanomiya Women's College. Sachi disse que era uma escola prestigiada, mas a professora garantiu a ela que poderia entrar na escola se continuasse se esforçando, e acrescentou que isso definitivamente daria um impulso no mercado de trabalho. A professora revelou que era uma escola pública com mensalidade baixa e disse que era exatamente o que ela estava procurando. Em seguida, informou Sachi sobre um evento de campus aberto que seria realizado na escola naquele fim de semana, onde ela poderia ir ver a escola por si mesma. Enquanto Akiko e Sachi caminhavam para a casa da escola, Sachi disse a Akiko que ela iria visitar o evento de campus aberto na escola Tsukanomiya no dia seguinte, e Akiko estava feliz apenas pelo fato de que ela e Yuta eram alunos tão bons. No evento de campus aberto, Shiori ficou emocionada ao ver Sachi na área de recepção, e quando Sachi disse a ela que estava lá para uma palestra de amostra, Shiori pediu para mostrar a escola a ela. Naquele momento, uma das professoras chamada Kudo interrompeu a sessão de confraternização e Shiori a apresentou a Sachi como a professora responsável por dar a aula sobre ética durante o evento. Quando ela apresentou Sachi a ela, Kudo se aproximou e imediatamente adivinhou que havia algo a incomodando. Kudo então pediu a Sachi para se juntar a ela em seu escritório, já que ainda havia tempo antes da palestra, e disse que talvez pudesse dar a Sachi a resposta que procurava. Ao mesmo tempo, Yuta encontrou Karo perto da biblioteca e ela deu-lhe o sinal para ficar em silêncio antes de se sentar em um assento próximo a ela. No escritório de Kudo, Kudo falou através de uma marionete estranha enquanto dizia a Sachi que já tinha ouvido falar sobre seu relacionamento com Yuta por Shiori. A aspirante a Sherlock Holmes presumiu que Sachi havia se apaixonado por Yuta, embora soubesse que os padrões éticos os proibiam de ter um relacionamento. Quando Sachi perguntou como ela sabia disso, Kudo disse que ela havia dado todas as provas necessárias com aquela pergunta. Kudo então perguntou diretamente a Sachi se ela tinha sentimentos românticos por Yuta, e Sachi repetidamente lembrou a ela que ele era seu irmão antes de admitir que ela mesma não tinha certeza. Enquanto isso, Karo encontrou Yuta fora da biblioteca e eles foram juntos à loja de conveniência para pegar alguma comida. De volta ao escritório do Kudo, Sachi explicou toda a sua situação para Kudo, e Kudo perguntou a Sachi se o que ela sentia não eram sentimentos românticos. Kudo mencionou como Sachi usava a moda para se destacar, e então perguntou a Sachi a verdadeira razão pela qual ela veio para aquela faculdade. Sachi disse que queria provar que podia usar o que tivesse para ficar bonita, e depois admitiu que veio para aquela escola porque achava que a ajudaria a fazer a melhor vida possível para ela mesma. No entanto, Kudo disse que Sachi era o tipo de pessoa que não queria que os outros vissem suas fraquezas, e também o tipo de pessoa que está sempre lutando sozinha.
Ela destacou que sua personagem tinha um desejo constante de amor e aprovação, o que a fazia se apegar a qualquer pessoa que mostrasse bondade. Ao mesmo tempo, Kaho contou a Yuta sobre como ela só ia à escola à noite, e quando ele não a julgou como todo mundo, ela afirmou que ele era alguém que olhava as coisas de forma imparcial. De volta ao escritório, Kudo presumiu que Sachi se apaixonou por Yuta porque ele foi o único que ficou ao lado dela quando a maioria das pessoas que ela conheceu não conseguia entendê-la. Kudo então aconselhou-a a conversar com uma variedade maior de pessoas para que um dia ela pudesse encontrar alguém por quem se sentisse atraída. No entanto, Kudo disse que se os sentimentos dela permanecessem inalterados após ela se conectar com outra pessoa, então ela deveria valorizá-los porque esses eram seus sentimentos reais. Depois, Kudo deu a palestra de amostra e Yuta concordou em almoçar com Kaho novamente no dia seguinte. Durante o jantar daquela noite, Sachi contou a Yuta sobre como ela conheceu Shiori e Kaho na faculdade, e ele perguntou se ela planejava ir para a Tsukanomiya. Sachi disse que queria tentar, e quando perguntou a Yuta se ele pretendia continuar frequentando seu salão de estudos, Yuta disse a ela que estava se encontrando com um amigo lá para almoçar no dia seguinte. Saki disse que foi ótimo, e Yuta achava que as coisas estavam indo bem, porque ambos estavam fazendo novas conexões que garantiriam que eles permanecessem dentro dos limites de um relacionamento de irmão e irmã. Alguns dias depois, Saki estava na sessão de estudo com seus colegas de classe, e enquanto estudavam, Saki percebeu que confiar nos outros era uma habilidade que poderia ajudar as pessoas a entenderem os sentimentos umas das outras, e a se comprometerem mais. No entanto, ela sentiu que estava violando sua própria política, porque não conseguia compartilhar seus sentimentos com Yuta, que era a pessoa com quem ela precisava cooperar. Algumas horas depois, Saki comprou alguns lanches na loja de conveniência com Shinjo, e, enquanto caminhavam de volta para a casa de Maya juntos, Shinjo revelou a ela que tinha uma irmã mais nova. Enquanto isso, Yuta estava almoçando em um restaurante com Kaho, e quando Kaho percebeu que ele não estava ouvindo, ela disse que estava preocupada com ele. Ela apontou que as expressões faciais dele sugeriam que ele estava fugindo de algo, e ela adivinhou que ele estava estudando no lounge porque ele estava procurando uma espécie de refúgio de um relacionamento romântico doloroso. Yuta confessou que se apaixonou por alguém por quem nunca deveria ter se apaixonado, e ele sabia que conseguir o que queria só causaria problemas para todos que conhecia. Ele disse que sabia que precisava esquecer tudo, mas não conseguia se forçar a fazê-lo. Kaho então o convidou para sair à cidade com ela naquela noite. Ao mesmo tempo, Shinjo confessou a Saki que realmente gostava dela, mas ela o recusou de maneira gentil. Quando ele perguntou se ela estava saindo com outra pessoa, ela disse que não, e quando ele perguntou se ela estava interessada em alguém, sua resposta também foi negativa. Shinjo aceitou a derrota como um campeão, prometendo não incomodá-la mais com seus sentimentos, e saiu sorrindo. Enquanto Saki estava no elevador, ela se lembrou das palavras de Kaho sobre como ela deveria valorizar seus sentimentos após confirmá-los como reais. Enquanto isso, Yuta estava com Kaho em um ponto alto da cidade, e ela disse a ele que ele a lembrava de seu antigo eu, o que era algo que ela achava irritante. Ela disse que sua capacidade de encarar as coisas objetivamente nasceu do fato de que ele foi criado sem nenhuma mulher em quem pudesse confiar. Quando ele perguntou se era o mesmo para ela, ela disse sim e revelou que perdeu sua fé na humanidade como um todo em algum momento. Ela revelou que perdeu ambos os pais em um acidente quando era mais jovem e descobriu que ambas as famílias se opuseram ao casamento deles. Todos os criticaram no funeral, dizendo que eles tiveram o que mereciam. Mas a emoção que tomou conta de Kaho não foi ódio ou tristeza, mas sim uma sensação de desistência. Depois de sua história, Kaho disse que não acreditava na afirmação dele de ter perdido a fé nas mulheres e citou sua tia dizendo-lhe para não desistir de seus sentimentos. Ela lhe contou algumas palavras profundas que sua tia lhe disse, o que a fez passar a noite chorando pela morte de seu pai e sua mãe nos anos passados. Ela então perguntou a Yuta se ele estava tentando engarrafar seus sentimentos, e ele respondeu que não podia deixar sair os sentimentos que tinha. No entanto, Kaho lhe disse que ele ficaria marcado para sempre se não resolvesse o problema que estava tendo. Yuta argumentou que seus sentimentos eram egoístas, mas Kaho o interrompeu dizendo que sentimentos em si são coisas egoístas. No dia seguinte, Yuta disse a Saki que a viu com Shinjo no dia anterior e também revelou que estava fora naquela noite com Kaho. Ele então confessou que tinha sentimentos muito fortes por Saki, e ela disse que ele estava mentindo, mas ele afirmou que nunca faria algo tão cruel quanto brincar sobre algo assim. Ele deixou tudo mais claro ao dizer que gostava dela, e ela ainda tentou evitá-lo, alegando que seus sentimentos eram puramente baseados no fato de serem irmãos. Saki de repente ficou dominada pela emoção e correu para o quarto, fazendo com que ele a seguisse. Yuta bateu na porta dela várias vezes, mas ela ficou debaixo dos lençóis com as mãos tremendo. Eventualmente, ela abriu a porta e disse que estava tudo bem com isso antes de puxá-lo para dentro. Ela o abraçou apertado e depois pegou a mão dele enquanto afirmava que os sentimentos dele a faziam feliz. Saki disse que não tinha certeza se os sentimentos que tinha por ele eram porque ele era seu irmão ou por outra coisa, mas afirmou que queria confortá-lo dando-lhe abraços quando precisasse. Saki então propôs que chegassem a um acordo porque não queriam causar problemas para seus pais, e Yuta concordou.
Ela propôs que eles ficassem como irmãos na frente de todos, mas antes que pudesse terminar a outra parte de sua condição, ela começou a chorar. Yuta a consolou segurando suas mãos e dizendo que contava com ela. Ele também ficou emocionado quando propôs que protegessem o que tinham juntos. E Saki, com os olhos marejados, agradeceu a ele. Com quem você preferiria ter relações íntimas? Um colega energético como Shiori ou uma bela meia-irmã como Saki? Conte-nos nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.